Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Aumenta o número de vítimas do matador em série aqui de São Paulo, Jorge Luiz. Cadê a imagem aqui? Jorge Luiz. Mais um corpo foi encontrado, agora completando o número de 7 corpos. E também um cemitério clandestino. Me dá a imagem dele, por favor. Você vai vendo aí, ó. Esse é o matador, o pintor Jorge, que morava nos fundos de uma casa ali, todo tranquilo. Ele tá com dor de coluna, ô seu polícia? Então manda ele levantar a cabeça. Porque se para matar ele pode ficar de cabeça em pé, para ser preso também. Então, moral da história, ele já puxou 17 anos de cadeia por 2 assassinatos. Agora já foram encontrados 4 corpos e 3 ossadas, o que, né, ao todo já são 9 que ele matou na vida. Resumo, até agora. Resumo, o que acontece? Não pode deixar entrar assim de cabeça baixa. Até porque ele pode ter agido em outras áreas. Porque foi encontrado hoje mais um cemitério clandestino, onde 3 corpos já foram retirados. Exatamente isso. Então, eu vou Primeiro eu vou com a história de mais um corpo encontrado agora, e o nosso Bruno Peruca tem todas as informações, ele que vem acompanhando do local todo o caso. Bruno. Marcelo, muito boa tarde para você. 7 corpos até agora. E olha, atenção, viu, Marcelo? Encontraram mais um cemitério aqui na Zona Sul de São Paulo, onde outros 3 corpos foram encontrados agora há pouco pela polícia. Já já eu trago todos os detalhes, as últimas informações aqui do local. A casa que ficou conhecida, que está sendo conhecida aqui na região como a Casa do Terror. Já já todos os detalhes e qual casa que esse outro corpo foi encontrado, já que tem 3 casas no mesmo quintal, viu, Marcelo? São 3 casas, mas me diga uma coisa, Bruno. Essa casa, rapaz, tem um gari ali cabeludo. Deixa eu falar. Esse último corpo aí que foi encontrado, é o que? Um corpo de homem, um corpo de mulher? O que é exatamente, Bruno? Marcelo, corpo de uma mulher, viu, Marcelo? É o corpo de uma mulher. Então, até agora, são 3 corpos de mulheres, um corpo de um homem, que é do rapaz que foi assassinado, e 3 ossadas que a polícia retirou da casa, que a polícia acredita, até mesmo a perícia, que seja de outras 3 pessoas, que ainda não tem identificação, que as ossadas foram levadas para ser feito todo o trabalho de investigação agora, viu, Marcelo? Nós estamos aqui, você vai vendo ele, inclusive nós estamos com a mãe do assassino. Nós estamos... Ô, Clóvis, você tem que avisar aí pro rapaz cortar. Aí é a mãe, como é o nome da senhora, que eu não sei? Ela está aqui conosco, a dona Marilene está aqui conosco, a dona Maria Irene está aqui conosco, e ela vai contar, porque foi ela quem disse para o filho, não é? Disse para o filho, olha, vem cá, volta, eu estou com a polícia, não vai te acontecer nada. E a dona Maria Irene, então, ela que também viu e ouviu os gritos e viu a confusão na casa do filho, e ela que também ajudou a polícia a esclarecer o crime. Imagina o que é, né, uma mãe ajudar a polícia a esclarecer até agora 7 crimes, em princípio, 7, né? Ela ajudar contra o próprio filho. Filho esse que ela passou 17 anos sofrendo pelas mesmas razões. Por quê? Porque o filho estava na cadeia por 2 outros assassinatos. Portanto, eu vou conversar
com a dona Marirene. Vou trazer informações sobre o cemitério clandestino já já. Deixa eu dizer o seguinte, quando a gente menos, né, começa uma confusão com 7 corpos já encontrados, com todos, em princípio, vítimas, porque está tudo enterrado no mesmo lugar na casa desse aí, né, vítima de Jorge, do pintor Jorge. Pois bem, agora vem a denúncia de mais um cemitério clandestino encontrado ali perto. Põe imagem para mim do cemitério, por favor. Você vai vendo aí a imagem, a polícia militar já está lá, até o momento foram encontrados aí no meio dessa mata, em Cidade Líder, também na zona sul de São Paulo. O pintor matou na favela Alba, na zona sul, 7 corpos. Agora foram encontrados mais 4 corpos exatamente aí onde estão esses 2 policiais militares. 4 corpos, mas ainda a procura não terminou. Aí fica em Cidade Líder, que também fica na zona sul de São Paulo, lá no fundão, perto da Avenida CUPC, que é que leva para Diadema também. Depois, se quiser, de lá já vai para o ABC Paulista. Enfim, a polícia acaba de encontrar um cemitério clandestino. Eu tenho informações já já. Olha que nesse momento a delegacia que está investigando os assassinatos praticados pelo pintor Jorge Luiz, ele que esteve preso 17 anos por outros 2 assassinatos, nesse momento, ou daqui a pouco, melhor dizendo, o delegado de polícia Carrasco, Jorge Carrasco, vai começar uma entrevista onde está a nossa capitão Nascimento. Diga lá, capitão. Exatamente, Marcelo. Daqui a pouco começa a entrevista coletiva. O delegado vai falar sobre o depoimento do criminoso, cada detalhe, também sobre a identificação das vítimas e o trabalho da perícia na tentativa de localizar outros corpos. Marcelo, o criminoso está numa salinha bem atrás aqui. Daqui a pouco ele deve sair, Marcelo. E deixa eu falar uma coisa para você, capitão. Aos poucos, ontem, tudo começou com 5 corpos. Quando Cidade Alerta ainda estava no ar, apareceu um 6º corpo. E hoje mais um corpo. Exatamente esse corpo de hoje, o que é? Homem, mulher, o que é? Exatamente, Marcelo. O corpo que foi encontrado hoje é um corpo de uma mulher. Já está em estado avançado de decomposição, mas a polícia pôde reconhecer por conta das roupas femininas. E deixa eu perguntar uma coisa. Então não quer dizer nada. A roupa feminina não quer dizer nada, porque ele matou um travesti, o número 1. Se o travesti tivesse vestido de moça, resumo. Então, nós não sabemos ainda se é ou não é uma mulher. Está vestido de roupa, corta para mim, meu filho. Está vestido de roupa, né? De roupa de mulher, mas como todo o tempo diz que ele, né, é um homofóbico, portanto, pode ser que seja um outro travesti. Vai precisar, se essa for, né, a única prova, né, se esse for o único indicativo de que é uma mulher, a roupa esquece, porque isso não quer dizer absolutamente nada. O primeiro rapaz que ele matou, Carlos Júnior, era um travesti que era surdo, mudo, e que foi lá bater na porta para falar com uma vizinha, quando então ele acabou matando o rapaz. Portanto, hoje apareceu mais um corpo, mas se o indicativo de que é uma mulher for apenas a roupa, e já que o corpo não dava dando para identificar, esquece, porque vai ter que fazer um exame de DNA ou ter alguma coisa ali que comprove, ou a família olhar a roupa. São essas as únicas condições nesse momento. O Bruno Peruca está no local, aí no local onde tudo aconteceu, e também tem informações. Bruno. Marcelo, olha, o pessoal, né, da polícia
eles continuam, né, fazendo isolamento ali da área. Lá dentro, Marcelo, neste momento, novas escavações estão acontecendo. Só que desta vez, as escavações estão acontecendo nas duas casas da frente. Casas que o irmão do Jorge morava e também os pais do Jorge moravam. Eles saíram daqui, né, com medo de repressão até mesmo da sociedade por conta desse crime. Então as casas da frente estão sendo escavadas nesse momento com o objetivo de novos corpos serem encontrados, porque se ele teve a capacidade de esconder tantos corpos na casa do fundo, casa onde ele morava, ele pode ter também escondido outros corpos nessas outras duas casas. Então o trabalho é intenso, o pessoal da prefeitura, da subprefeitura aqui da região, estão ajudando, né, no trabalho de buscas, junto com o pessoal da Polícia Militar, junto com o pessoal da Polícia Civil e também da perícia, Marcelo. E também, olha, a nossa Fabíola Rabo de Arraia está com a dona Maria Irene. Está com a dona Maria Irene, a mãe do Jorge, e já nós vamos conversar também com a Fabíola e com a mãe do Jorge Luiz, ela que mandou ele se apresentar à polícia para ser preso. Eu volto já. Então vamos nós. Pensa no seguinte, esse é o pintor Jorge Luiz, que infelizmente ganhou fama graças à desgraça que ele cometeu, né, e que se abate sobre várias famílias. Ele que inicialmente tinha matado um sujeito só, que já é muito, né, o Carlos Júnior. Depois, quando os policiais entraram na casa dele e acabou ele matando, descobriu-se inicialmente mais 4 mortos. Aí ontem à noite mais um e hoje mais um. Afinal, onde isso vai parar? Por quê? Aonde vai parar? Porque até então, né, todo mundo pensava que se limitava a um, a polícia encontrar 5, ontem encontrou mais um, ainda há pouco encontrou o 7º e nesse momento a polícia está escavando em 2 casas de parentes deles, do irmão e a outra casa da mãe, que saíram do local com medo de represália. Resumo, a polícia está escavando com medo, né, de que outros corpos estejam ali e nem os parentes saibam. Aí, quando todo mundo está olhando para esse momento, me dá a imagem do nosso Motolink, a polícia foi e encontrou em Aricanduva. Todo mundo falava em Cidade Líder, mas Cidade Líder já derrubou para o 2º lugar. Não era Cidade Líder, era Aricanduva, também no extremo da Zona Sul de São Paulo. E resumo, aí nesse momento aí foram encontrados outros 4 corpos. O que você está lendo em azulzinho aí está escrito errado. Então, ali no cemitério clandestino, foram 4 corpos. E onde está o nosso Bruno Peruca? Aí sim, voltando lá, me dá o homem que está preso. Vamos coordenando aí em cima, Mariana, por favor, as imagens. O homem que você vê aí, que é o assassino. Agora a polícia está tentando, a perícia, bombeiros, enfim, todas as equipes técnicas estão tentando encontrar novos corpos e é para lá que eu vou ao vivo com o nosso Bruno Peruca, porque tem gente à beça trabalhando e ele vai nos descrever que unidades estão ali trabalhando na tentativa de encontrar outros corpos. Bruno. Olha, viu, Marcelo, nesse momento a gente está bem em frente ao portão de acesso. Na verdade, aqui ficava um portão, esse portão foi retirado, né, hoje pelo pessoal da polícia e também da perícia. Por qual motivo? Vou explicar para você de casa. Aqui, ó, um pouco mais no canto, o Oscarito vai mostrar, aqui ficava o muro, eles derrubaram esse muro e tiraram esse portão, porque como essas 2 casas da frente estão acontecendo as escavações, o que acontece? Para facilitar o trabalho, eles precisavam retirar os móveis. 5 caminhões da subprefeitura aqui desta região vieram aqui para o local, junto com funcionários dessa subprefeitura. Os móveis foram retirados, por isso que eles tiveram que quebrar esse portão e derrubar também este muro. Neste momento, as escavações continuam, né, aqui nas 2 casas. Esta primeira casa aqui, Marcelo, essa da parede azul, para você ter uma noção, essa é a casa onde o pai e a mãe
do Jorge moravam. Eles ficavam aqui, nesta casa. E as escavações acontecem nesse momento dentro dessa residência, viu, Marcelo? Tanto vai vendo nesse momento, já na madrugada de hoje, durante a noite, o Marcelo Nadalon esteve no local e até então só 6 corpos tinham sido encontrados. Esse só que eu coloquei é o só mais... Corta aqui para mim, meu filho. É o só mais errado. 6 corpos tinham sido encontrados e o nosso Nadalon acompanhou à noite, enfim, tudo o que aconteceu. Põe no Cidade. Bombeiros e peritos da Polícia Científica só deixaram o local no meio da noite. Eles permaneceram durante horas dentro da casa de Jorge Luiz Moraes de Oliveira, de 41 anos. Os policiais voltaram para cá depois que parentes de Renata Cristina Pedroso Moreira, de 33 anos, desaparecida desde o começo do ano, decidiram escavar por conta própria. Dentro dos cômodos, encontraram mais um corpo. A gente não encontrou nada da Renata, mas a gente encontrou coisas de outras pessoas. Renata está desaparecida desde janeiro. Depois de escavar o cômodo, a companheira e a mãe de Renata não encontraram objetos da jovem. Nada que provasse que a minha filha estivesse ali. A única coisa que prova isso é que o celular dela foi desligado na época, no dia 12 de janeiro, que ela desapareceu no dia 12 de janeiro nessa localidade. Entendeu? Foi rastreado e foi desligado aqui. A mãe da jovem veio na mesma viela atrás da filha há alguns meses. Sem saber das pessoas enterradas na casa, chegou a conversar com Jorge, mas ele disse que não conhecia a Renata. Aí é um sítio de terror que a gente viu. Eu não sei de onde a gente tirou força, mas a gente acha que está ajudando aí a desvendar talvez muitos crimes. 7 corpos até o momento. Na investigação eu tenho a nossa capitão Nascimento, que tem mais informações, capitão. Marcelo, uma vizinha, uma moradora ali do bairro, contou para a nossa equipe, conversou com a gente, ainda ela também prestou depoimento, disse que no dia em que o Jorge matou o Mudinho, na quarta-feira, ele foi até a casa desta vizinha pedir dinheiro para comprar um marmitex. Na mesma hora, ela percebeu que ele estava com o braço com muito sangue. Perguntou para ele o que tinha acontecido e ele falou que tinha sido mordido por um cachorro. Mas ela conta que ele estava muito nervoso no momento, Marcelo. E vai ter uma coletiva agora, capitão? Como é que é? Conta, vai contando, meu amor. Exatamente, Marcelo, vai ter uma coletiva. Afinal, agora o doutor Jorge Carrasco acabou de chegar aqui na delegacia. Ele está aqui na porta e vai preparar para a coletiva. Doutor. Vamos lá. Está previsto pela Secretaria de Segurança dar uma coletiva. Então, deixa nós nos posicionarmos para depois vocês façam um introito, os 2 delegados estão aqui, e daí vocês fazem as perguntas e nós respondemos. Tudo bem? Doutor, primeiro precisa saber onde vai ser. Aqui, né? Você me perguntar. Eu vou responder para todo mundo, querido, viu? Doutor, nós estamos ao vivo pelo Cidade Alerta. Marcelo, eles estão decidindo aqui onde vai ser feita a coletiva. Vai aí, Mariana. Vai aí, ô capitão. Timida não. Doutor, o senhor teve acesso ao depoimento dele já? Já sabe alguma coisa sobre o que ele falou? Sim, nós vamos responder para todo mundo. Eu já tenho acesso, eu acompanhei desde que começou essa ocorrência, não é? Eu sou o delegado seccional. Como envolve 2 distritos e a circunscrição é do 35, eu vou deliberar e vou explicar para vocês o que vai ocorrer daqui para frente. Doutor, durante o depoimento ele se demonstrou uma pessoa fria, ele estava calmo? Querida, espera. Tá bom? Marcelo, então daqui a pouco deve começar a coletiva. O doutor Jorge Carrasco vai contar detalhes do depoimento do criminoso, cada detalhe que ele deu também sobre que ele acabou confessando 4 assassinatos. Então ele vai falar quem são essas vítimas que ele acabou confessando os assassinatos. Daqui a pouco a coletiva de imprensa, nós vamos aguardar aqui. O doutor está decidindo o local, Marcelo. Ô, capitão, então até agora, apesar de serem 7 corpos, ele até agora só confessou 4. Bota aí ver o que o Carrasco está falando. Estou à disposição. Mas vamos organizar para que todos tenham a mesma oportunidade de indagar sobre os fatos. Por favor, então vamos ver onde é que nós vamos... Taca-lhe pau e vambora, Carrasco, porque não pode demorar o tempo inteiro, não. É para andar, é sentar e falar.
Não tem muito mistério. É que sabe qual é o problema hoje em dia? Eu vou contar pra você que não conhece. É que inventaram um negócio chamado assessor de imprensa, que eles, em vez de ajudar, eles mais atrapalham que ajudam. Porque se o assessor de imprensa é ligeiro, já bota ele sentado e diz, doutor, fala que tá todo mundo ansioso. E acabou. Não tá uma confusão, ninguém se entende. Eu vou esperar, mas por enquanto é isso, eu vou ver. Corta aqui pra mim. Corta pra mim, meu filho. O nosso Bruno Peruca, vai deixando a imagem de vivo aqui, por favor. O nosso Bruno Peruca entrou na casa e vai nos mostrar ponto a ponto como tudo aconteceu. Põe o Peruca no Cidade. Olha aqui a casa onde os corpos foram encontrados. O corpo do rapaz foi encontrado aqui, ó, onde você vê esse buraco. E para tentar esconder algumas partes do corpo desta vítima, o que o Jorge ele fez? Ele pegou aquele sofá, ele colocou em cima do corpo para ninguém perceber que aqui dentro tinha um rapaz morto. O segundo corpo foi encontrado bem aqui. Corpo que a polícia e também a perícia acredita ser de uma mulher. O terceiro corpo foi encontrado atrás dessa parede. O que acontece? Aqui na casa tem uma divisão. Qual que é a divisão? Aqui, para o pai e a mãe do rapaz que foi preso, do assassino. E desta parede para lá é a casa onde ele morava. Um pouco mais aqui à frente, vem aqui para mim, Oscar. É um lugar de difícil acesso, não tem iluminação. E outro corpo foi encontrado, deixa eu até sair da frente para poder mostrar a pessoa de casa. Bem aqui, outro corpo que também seria de uma mulher loira. Os familiares saíram aqui das casas, porque são 3 casas em um quintal, e eles desapareceram. Daqui dá pra gente ter um pouco mais a noção, né, desta casa improvisada que pertence ao Jorge. Jorge, segundo o que foi levantado até agora, seria um usuário de drogas, é um usuário de drogas. Os ossos, que são ossos humanos, até agora, né, que acredita-se, foram encontrados um pouco mais à frente. Aqui é o buraco. Os ossos foram encontrados aqui por populares. Os móveis foram retirados da casa. A delegada responsável pelo trabalho de investigação, ela solicitou mais uma vez a presença da perícia. Me dá direta a entrevista, vai começar a entrevista do delegado seccional, para que você entenda, o delegado seccional que cuida de várias delegacias daquela região. E o Carrasco, delegado Jorge Carrasco, é o delegado seccional. Abre aí o áudio. Boa tarde a todos. Eu sou o delegado seccional, titular da 2ª seccional. Eu estou aqui porque este caso envolve 2 distritos. O 16 na condição de polo e que atendeu a ocorrência na madrugada de sexta-feira. Prolongou os trabalhos por sábado e o domingo. E na segunda-feira ocorreu fatos novos que ensejaram outro inquérito policial que vai ser prosseguido pelo 35º Distrito, pela doutora Nilce, que é a titular. Porque a circunscrição é do 35DP. A comunidade Alba pertence ao 35DP. E eu queria enfatizar o seguinte, ele hoje no seu depoimento, ele reconhece que, aliás, ele estabelece autoria no homicídio de 5 mulheres e mais um homem, que ensejou as investigações. Ele diz o seguinte, que ele compartilhava droga com essas pessoas que eram usuárias. E por ele ter cumprido pena por homicídio de 19 anos, ele tinha um comportamento no sistema prisional de oposição a qualquer facção. E quando ele compartilhou a droga com essas vítimas, e ele teria medo que elas falassem na comunidade que ele era oposição, ele as estrangulou.
já está, o trabalho prossegue na identificação desses corpos. O trabalho não para aqui, é um trabalho de investigação que vai ser prolongado porque tem que individualizar a conduta de cada vítima. E isso não ocorre da noite para o dia. Nós dependemos de laudos periciais, nós dependemos de, sabem os senhores, tanto quanto nós, que depoimentos em comunidade é muito difícil, de testemunhas. Então nós vamos ter que nos recorrer aos exames técnicos. Então isso vai demorar, vai demandar um tempo, porque a cada hora que se faz um levantamento, se acha mais uma ossada, ou uma parte do osso, ou um crânio, e tudo isso vai ter que ser identificado. Também, no primeiro momento, se pensou que ele tivesse esquartejado as vítimas, não é? Porque aparece parte de um corpo de um lado, parte de um corpo de outro lado, e nós precisamos tudo isso. É uma questão técnica de medicina legal que vai ter que fazer um estudo e vai compartilhar e nos informar através de laudo. Doutor, as contas não fecham, né? Porque são 6 corpos que ele admite e 7 corpos encontrados, juntando os restos mortais. Perfeitamente, as contas não batem. Por isso que eu digo, no interrogatório, ele assume 5 homicídios de mulheres e mais o do Carlos, que foi que deu início a esse levantamento. Só que o número não bate. A cada momento que se faz diligência, se encontra algum pedaço, alguma ossada e que precisa ser investigado. Na atualidade, nós já estamos contando com 7 homicídios. Então, há necessidade de individualizar e há necessidade de se investigar para ver o que realmente ocorreu. Doutor, nós estamos ao vivo pelo Cidade Alerta? Sim, sim. Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Mas sem perfil ainda, né? Não, sem perfil. Quanto à motivação, é muito pífia, é muito... para dizer que eu não queria que elas falassem e compartilhava a droga. Então é muito prematuro dizer agora a motivação do crime. E isso, através da investigação, nós vamos delinear com certeza. Doutor, o local do crime teria sido... As provas teriam sido contaminadas porque o local do crime não foi adequadamente preservado pela polícia. Eu não vejo dessa forma, porque tão logo a Polícia Civil tomou conhecimento que havia um homicídio, a polícia tomou todas as medidas necessárias para que fosse verificado, fosse analisado, fosse investigado aquele homicídio. Tanto é que culminou com a prisão do autor. Então eu não vejo dessa forma que haja contaminação do local. Doutor Carrasco, nós estamos ao vivo no Cidade Alerta. O advogado agora há pouco, e ele falou que foram mostradas fotos de mulheres para ele e que ele teria reconhecido por foto 2 mulheres. O senhor, e foi isso mesmo que aconteceu? O senhor já identificou, então, ele já sabe de 2 vítimas, pelo menos? Nós temos realmente a foto de 2 mulheres que ele assume a autoria, mas precisa ser investigado ainda. Precisa ser investigado, gente. É prematuro nós evidenciarmos a conduta individual de cada caso. Isso vai ter que ser periciado, vai ter que ser levado à identificação para depois nós afirmarmos que se trata de A ou B. Nós temos uma relação de pessoas desaparecidas na área do 35, E essa lista de desaparecidos, nós temos algumas evidências, algumas pessoas que ali estão constando que possivelmente podem ter sido mortas por esse indivíduo. Durante o fim de semana, doutor? Ele disse no interrogatório que ele matava desde janeiro. Doutor, ele se relacionou com alguma das vítimas? Nessa lista nós temos mais ou menos umas 30 pessoas. Doutor, ele se relacionou? Só da Alba, sim, da região, da área da circunscrição do 35DP. Ele se relacionou com alguma das vítimas, doutor? De usuários de drogas que frequentavam aquela casa. Pode ser que tenha essa relação, então, doutor? Eu não entendi a sua pergunta. Os moradores ali da região, eles dizem que tinham muitos usuários de droga naquela casa que eles frequentavam, naquele terreno, que é uma casa abandonada. Pois não. E eles disseram que desde o início do ano começou a diminuir essa quantidade de usuários de droga. Pode ter sido ele, enfim... Veja, nós não trabalhamos com hipótese, nós temos que investigar e estabelecer provas fundamentais que serão levadas à justiça que propicia a condenação dele. Então, hipóteses, eu não entro em hipótese. Nós não descartamos nenhuma possibilidade e a investigação vai ser aprofundada e vai chegar ao seu final. No fim de semana e ontem de manhã, moradores e familiares entraram
entraram na casa, cavaram. O local não deveria ter sido interditado, doutor? Não teve um erro aí da perícia ou algo assim? Não há erro de ninguém nessa hipótese. A comunidade ali, houve uma comoção ali diante do fato. É óbvio que você não vai impedir alguém de chegar. O trabalho foi feito, está sendo feito dentro dos preceitos legais. Doutora, as escavações, as buscas vão até que momento? Até o momento que nós, levantarmos tudo que ocorreu realmente a dimensão que houve naquele local. Doutor, ele matou as vítimas todas no mesmo lugar? Ele fala sobre isso? Sim, no mesmo lugar, estranguladas. Na casa dele ou na casa? Dentro de casa? Sim, sim. Doutor, a polícia investiga a participação de outras pessoas, até porque ele enterrou tantos corpos e ninguém nunca percebeu nada? Ele disse que agiu sozinho, ele não enfatiza a participação de outras pessoas. Todavia, a polícia tem que investigar. Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Então, nós vamos investigar para ver se o que ele falou no seu interrogatório é verdadeiro. Vai fazer DNA? É DNA? Como é que vai cruzar com a família desses desaparecidos? Como é que você vai? Sim, nós vamos pedir DNA quando nós identificarmos algum componente da família de alguma vítima, nós vamos convidar via o distrito para que seja feito o exame de DNA. Doutor, ele confessou ter relação com alguma das vítimas, alguma das mulheres que estavam lá? Ele teve relacionamento com alguma delas? Não, ele disse que não teve relação sexual com nenhuma das mulheres, só compartilhavam mesmo a droga com ele. Doutor, por hora o indiciamento em relação somente ao Carlos, ao homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, é o que ele foi indiciado por Sim, hora. isso é um inquérito. Agora, os outros, porque tem que individualizar a conduta e individualizar a vítima. A cada vítima é um inquérito. Mas ele vai ser indiciado pelos outros, ele confessou 5, ele já é indiciado por todos? Então, como é que é? Desculpa, eu não entendi como que funciona. Não, funciona assim, tem que individualizar a conduta. Não é eu matei 5, mas quem são? Eu tenho que individualizar as vítimas para que ele possa ser indiciado em cada homicídio. Continua a prisão temporária, vai ser prorrogada essa prisão temporária? Sim, a prisão, o inquérito que tramitou aqui pelo 16º Distrito, ele já chegou no interrogatório, ele está na prisão temporária, vai ser pedido a prisão preventiva e como tem fatos novos e outros inquéritos estão no 35, ele vai ser apensado ao inquérito do 35 e será prorrogada, porque já foi pedida a prisão temporária também em outro inquérito do 35. Então agora, peraí, eu não entendi. Ele está em prisão temporária, vai ser prorrogada para depois ser pedida a preventiva, é isso? Não, neste inquérito aqui, a preventiva já vai ser pedida porque tem um interrogatório final. Só que este inquérito será pensado ao 35, que é lá a circunscrição. E no 35, como tem fatos novos, já tem outros inquéritos já instaurados. Então vai apensar o de lá e lá já foi pedida a temporada para o Tribunal do Júri. Ele vai para o cárcere do 77 ou vai para o CDP agora? Não, vai para o 77. Doutor, como é que ele se demonstrou no depoimento? Ele estava calmo? Como é que ele estava? Olha, isso quem pode dizer é o doutor Edilson, que foi quem o interrogou. Agora, a minha participação aqui é o seguinte, como são duas circunscrições e aqui é um distrito polo, aonde o trabalho foi feito e muito bem feito, igualmente ao 35º, quando recebeu a notícia, o trabalho também foi muito bem feito pela Polícia Civil. Agora, resta unificar os trabalhos em torno do 35º DP para que ele prossiga a individualização de cada vítima para que a gente possa levar à justiça com provas bem substanciais para que ele seja condenado. Doutor, a gente pode falar Doutor, de o senhor pode killer, conversar né? com a gente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não descarto nenhuma possibilidade e nenhuma probabilidade, mas nós temos que provar isso. Doutor, quantos corpos e quantas ossadas foram encontrados? Olha, pela nossa... Doutor, um pouquinho para frente, doutor. É que... Isso aí, um pouquinho passinho para frente. Ajuda aí. Obrigado. Olha, pela contagem que nós já fizemos e arrecadamos na área e foi mandado para a perícia, entre ossadas, dá uns 7 corpos. A polícia acredita nessa versão de legítima defesa? Ele está esfaqueado mesmo ou ele pode ter simulado esses ferimentos? Não há que se falar em legítima defesa, né? Dentro do conjunto geral que nós estamos evidenciando e que está sendo investigado, eu acho muito pouco provável a legítima defesa. Mas ele está vítima, doutor? Alguma Não, nós não temos conhecimento.
Tem algumas escoriações, né? Tem. Doutor, a família fala como é que era o comportamento dele, se ele sempre foi assim ou foi de um tempo para cá, depois que ele saiu da prisão? Não, tudo isso ainda vai ser mais esmiuçado e mais apurado. Nós ainda não temos um conceito para fechar a investigação. Então, tudo isso vai ser, no decorrer do tempo, vai ser analisado, vai ser ouvido pessoas e nós vamos poder estabelecer a motivação real desse crime através do seu comportamento e da real situação em que ele vivia. Obrigado, Obrigado. Todas as mortes foram por estrangulamento? Todas por estrangulamento. Satisfeito? Muito obrigado. Doutor, obrigado. Marcelo, acaba agora a coletiva do doutor Carrasco. A qualquer momento o criminoso deve sair aqui da delegacia e nós vamos tentar falar com ele, Marcelo. Olha aqui, você vai vendo todas. E também foi encontrado hoje aqui em São Paulo um cemitério clandestino. Você vai acompanhar. Põe a imagem, conforme eu for falando, olha aí, um cemitério clandestino também encontrado aqui hoje em São Paulo, com 4 corpos até agora em Aricanduva, na Zona Leste. Então vai acompanhando, corta para mim aqui, corta para mim. Você viu o doutor Jorge Carrasco, né, falando sobre as 7 vítimas, que até hoje de manhã eram apenas 6, já apareceu uma 7ª vítima, e o nosso poeta Polido foi localizar parentes de pessoas que têm seus filhos, irmãos, enfim, que desapareceram, filhas que desapareceram. Põe o Polido na cidade. De cima de uma laje, nosso cinegrafista grava o momento em que 2 novas evidências aparecem. Retirados também debaixo da terra, um óculos e um boné, masculinos. As provas coletadas pela perícia surgiram logo depois de outra descoberta. Notícia que veio do quintal assim que os bombeiros usaram esta picareta para cavar mais fundo. Se aproximava do horário do almoço, quando os bombeiros, num trabalho intensivo nos fundos do terreno, encontraram mais um corpo. A 7ª vítima. Segundo informações de uma fonte, seria o corpo de uma mulher. Quando os bombeiros conseguiram remover toda a terra que estava por cima deste cadáver, notaram que as características eram extremamente parecidas com a das outras vítimas. Este corpo estava com as mãos amarradas para trás e coberto por um tecido. Segundo a fonte, um tapete. Informação que estremece o coração de Luíse, porque ela e a sogra acreditam que a estudante Renata Cristina é uma das vítimas. Calcinhas, cuecas, lençóis, armas, a forma macabra, né? Porque a gente não via corpo inteiro. A impressão era de corpos esquartejados. O sinal do aparelho rastreado levou a mulher e a mãe de Renata até o local. A polícia tenta remontar o cenário que pode ser a válvula de uma série de assassinatos, mas ainda é cedo. Até agora, apenas uma vítima foi identificada: o jovem surdo-mudo Carlos Neto Alves de Mato Júnior. Para desvendar o caso completamente, a polícia precisa reconhecer cada corpo, saber quem é cada vítima. É um passo que precisa ser dado para em seguida montar as peças e saber se há um padrão nos assassinatos. Enquanto as imagens passam na TV, mais gente aparece em busca de informações de pessoas que desapareceram. Homens, mulheres, com profissões e idades diversas. Uma dessas pessoas é o jovem pintor Kelvin. Ele tem apenas 23 anos. Segundo a mãe, desapareceu 4 meses atrás. Se despediu da namorada na casa em que mora, bem aqui, nesta rua da Zona Sul de São Paulo, por volta de 8 horas da noite, e nunca mais voltou. Este local está a apenas 5 quilômetros da cena do crime. Maria de Fátima conta que reconheceu objetos mostrados na reportagem. Foi uma calça que ele ganhou de Natal. E é o cinto que ele ganhou de Natal. Foi a irmã dele que deu para ele. Por isso que marca a senhora o objeto? Marca. A minha esperança é encontrar ele com vida.
Eu rezo que essa roupa só seja parecida, que não seja ele. Kelvin Dondoni estava desempregado quando conseguiu com o cunhado os bicos de pintor. A mesma profissão do suspeito, preso pela polícia. Achamos primeiramente que ele tinha sido sequestrado, achamos que um monte de coisa a gente pensou. E começou a doer mais ainda assim, 4 meses. 4 meses de dor, agonia e tentando saber, Kelvin, onde você está, onde você foi parar. Nada. Nada de Kelvin. As próprias famílias de Renata e Kelvin apontaram uma característica que ambos têm em comum. Tanto a estudante como o pintor usavam drogas. Pode existir uma relação. Ouça o que diz o morador que decidiu falar, com a imagem e a voz protegidos. Droga tinha. Que droga? Ele gostava de uma... Ele gostava de usar ele é usuário, pronto. Só que a gente nunca imaginou que ele seria capaz de toda essa crueldade. Se o tráfico foi usado como armadilha, ninguém sabe. Porém, a moradora da comunidade, que não vamos identificar, confirma. Ouviu gritos mais de uma vez durante as festas que ocorriam no quintal de Jorge, regadas a muita droga. Em dias de festa, quando tinha muito barulho, sempre tinha mulher gritando. Só que parecia que era briga de marido e mulher, então ninguém se mete. Quando a 7ª vítima surgiu, nem a polícia acreditava que pudesse achar mais outra. A polícia acredita e traça como principal hipótese que Jorge é um assassino em série, mas isso ainda não foi provado. Se for constatado que isso de fato ocorreu, é mais fácil acreditar que os assassinatos ocorreram dentro da casa ou até mesmo no quintal. Seria muito difícil o assassino matar cada vítima fora daqui, arrastar os corpos para dentro de casa sem que houvesse uma única testemunha. Diante deste cenário, encontramos este local, subindo as escadas e chegando a este ponto sem saída. Local onde existia uma passagem. Moradores contaram, sem gravar entrevista por medo, que 1 ano atrás, quando Jorge saiu da cadeia e voltou para casa, ele deu a ordem a 2 pessoas. Pediu que esse muro fosse erguido bem aqui. Repare que os tijolos e o cimento têm coloração mais clara, o que demonstra que isso aqui é muito mais novo do que essa parede bem ao lado. Parede que foi construída nesse local porque Jorge estava incomodado. Daqui, a visualização para o quintal da casa dele é muito boa. Tão boa e tão próxima que deste local dá para ouvir os bombeiros cavarem buracos bem ali, do outro lado. O cartaz na parede da pizzaria mostra a foto de Natasha, jovem que desapareceu 3 meses atrás. O celular dela estava dentro da casa do suspeito. Familiares de Paloma, que sumiu também, mas há 7 meses, foram ao local. Estão todos em busca de respostas. 3 corpos de vítimas diferentes tinham ferimentos causados por faca. Sem uma confissão, a investigação vai ter que usar as provas que conseguiu para saber se Jorge cometeu os crimes e agiu sozinho. Quanto mais objetos são desenterrados, mais características de vítimas diferentes vêm à tona. As identidades de quem desapareceu mostram que essas pessoas moravam num raio inferior a 8 quilômetros. Se a polícia confirmar que são vítimas do pintor, elas podem ter sido atraídas para uma emboscada. Ela veio eventualmente para comprar ou foi atraída para casa, eu tenho para vender, não sei, e acabou sendo atraída talvez para a morte. Deixa eu dizer o seguinte, imagina o que é para uma mãe. Imagina o que é para a mãe desse homem. Ela que teve que chamar a polícia, ela que teve que convencê-lo a se entregar. E é a mãe que está com a nossa Fabiola Rabo de Arraia para contar um momento. Mas se ela ouviu alguma coisa, se não ouviu, enfim, a mãe, Dona Maria Irene, vai nos relatar tudo o que viu sobre o filho e o desespero, né, de ter um filho, um matador em série. Fabiola.
Dona Maria Irene, a gente gostaria que você contasse o momento em que você descobriu quem era seu filho, o momento em que a senhora teve que acionar a polícia, o momento em que a senhora teve que fazer ele se entregar. Conte pra gente como foi esse momento de desespero. Foi assim, Fabiola, foi de quarta para quinta, eu ouvi ele conversando com um mudo, né? Só que até aí a gente não estranhou nada, porque tinha uma menina que sempre ia lá com ele, e ela é muda também. Ela entrava, saía no quintal e tudo lá, mas ela era amiga dele, então a gente não achou nada diferente. Porque você vê que mudo fala tudo igual, então a gente não ia saber. Aí eles ficaram lá, entraram. Aí quando foi de manhã, por volta de 5h30, 6 horas, eu fui lavar o quintal. Fui lavar o quintal, porque tinha lá sujeira no quintal, lá sem água e tudo, fui lavar o quintal de manhã quando chegou a água. Aí eu ouvi a conversa do mudo dentro do quarto dele, entre 5h30 e 6 horas da manhã, mas não foi briga. Eu ouvi uma conversa. Aí eu briguei com um cachorrinho, que tem um cachorrinho vira-lata, o cachorro estava latindo, eu falei, fica quieto, já não tem sossego, você quer ficar latindo, não sei o quê. E jogando água no cachorro, para o cachorro ficar quieto. Aí nisso eu peguei e voltei. Aí meu ex-marido, que morava na casa do meio, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não é nada, não, é a babá que está aí, que a babá é apelido dessa menina que sempre ia lá. Aí eu peguei e entrei para dentro, normal. Aí meu filho, o outro filho que morava comigo também, resolveu que não ia trabalhar, aí ficamos lá em casa. Aí quando foi por volta de umas 10 horas, 10h30, o Jorge passou pela minha porta. Aí ele passou e falou, sou véia. Aí pegou e saiu normal. Saiu normal e falou assim que ele ia trabalhar. Aí tudo bem, para mim ele tinha que trabalhar mesmo. Aí ficou o dia todo fora. Aí depois, quando foi umas horas, apareceu gente lá procurar ele, porque queriam saber do mudinho. Que a última vez que viram ele estava com esse mudinho. Aí eu falei, bom, tinha uma pessoa aí, mas acho que era a babá que estava aí com ele. Tudo bem, passou normal. Aí quando foi mais à tarde, as mesmas pessoas voltaram, procurando o Jorge de novo. Aí eu entrei dentro da minha casa e levei a menina para dentro da minha casa. Falei para ela, então fala com ele, fala aqui pelo meu WhatsApp, você fala com ele. Aí eu peguei, em vez de falar para o WhatsApp, eu liguei para ele. Eu peguei e falei, Jorge, tem uma pessoa aqui procurando você porque quer saber onde está o mudinho, né? Aí a menina falou com ele e tal, ele pegou e falou assim para a menina, não, a última vez que eu vi o mudinho foi por volta de 6 horas da manhã e ele saiu com uma outra pessoa e foi lá para a Rocinha. Depois eu não vi mais ele. Aí a menina falou assim, Jorge, então a gente pode vir aqui lá para... Não, que hora que você chega do serviço? Ele falou assim, por volta de 6 horas eu estou aí. A menina falou assim, tá bom, então lá pelas 7 horas a gente vem aqui para conversar com você. Aí como eu subi na rua, normal assim, né? Para mim não tinha nada. Aí uma pessoa apontou o dedo para mim e pegou e falou assim, eu tenho certeza que o corpo do mudinho está lá dentro. Eu falei, mas como você tem certeza disso? Vamos lá comigo então? A gente arromba a porta, pelo menos esclarece isso daí. Aí ele falou, não quero não, porque ele não está aí. Eu falei, não, mas eu autorizo a arrebentar a porta. Aí pelo menos acaba essa coisa. Não vou, porque não sei o quê. Eu falei, quer saber de uma coisa? Até estava uma vizinha do lado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar a polícia, a melhor coisa que eu tenho que fazer. Aí eu liguei para o 90, acionei. Aí a moça que me atendeu do outro lado, pegou e falou assim, mas a senhora conhece o suspeito, não sei o quê? Eu falei, eu conheço bem, é meu filho. Aí eu ouvi uma conversa dela com uma outra pessoa, a pessoa que estava do lado dela. Aí ela pegou e falou assim, o caso é sério, que é a própria mãe que está entregando. Ela falou assim, aguarda que a gente já vai. Aí não demorou nada, chegou o policial, chegou uma viatura. Só que eles não podiam entrar ainda, porque acho que era apoio, né, tinha que esperar. Aí o meu ex-marido arrumou as ferramentas lá, né, para arrebentar a porta. Só que eu pensava, Fabiola, eu pensava que eu ia encontrar tudo quanto é coisa lá dentro, menos corpo, entendeu? Aí na hora que foi para estourar a porta, o policial falou que era o tenente. E aí ele falou assim, a senhora tem que acompanhar a gente para ver que a gente estourou a porta. Aí ele pegou o pé de cabra, os negócios lá. Quando um estourou, o outro meteu o pé na porta. Aí estava aquela cena no chão da cozinha, uma cena horrível. Eu nunca vi tanto sangue daquele jeito, uns panos tudo embolado no meio da cozinha. Aí então, eu não acreditei. Aí eu comecei a tremer, comecei a passar mal. Aí os policiais pegaram e me sentaram num lugar e pegaram e me deram água. Aí eu queria entrar lá dentro.
Porque eu não acreditava que estava aquilo ali. Aí contou para mim, está confirmado, tem um corpo aqui dentro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Eu quero ver, eu quero ver. Aí ele pegou e falou, então calma aí que a senhora vai ver. Aí ele foi e tirou uma foto e me mostrou. Estava assim, meu celular estava... Estava semi-enterrado e só estava o tênis para fora. Só estava o tênis para fora. Aí a minha mãe desabou. Desabou, acabou tudo, porque, sinceramente, Fabíola, ó, eu não conhecia meu filho. Esse que passou, esse daí, ó, esse não é meu filho. Esse não é ele. Ele não é. Em casa, assim, sabe, ele sempre foi assim muito dado, nunca teve encrenca com família, com sobrinho, com nada. Esse que está passando aí não é ele, não. De jeito nenhum. E outra coisa, Fabíola, você vê que estão me taxando lá, que como que pode um barulho aquele monte de corpo lá e eu não sabia de nada. Tem vizinhos que moram atrás, parede com parede, tem vizinho que mora na frente, falaram que eu nunca ouviram nada. E outra coisa, estão falando assim, na casa do assassino, na casa do monstro, mas ninguém fala. A mãe morava na frente, separado, o pai morava no meio, separado, e a casa desse monstro aí é lá no fundo. Entendeu? É lá no fundo. A gente nem tinha acesso à casa dele. Tem pouco mais de um ano que ele está lá. Mas que ele começou a fechar essa porta aí, tem uns 5 ou 6 meses por aí. Porque foi quando minha filha mudou de lá, que ele ficou nessa casa. E até um tempo ele tinha tudo aberto a porta. Eu saía para trabalhar, ele ficava na minha casa, porque ele não tinha nada na casa dele, comia na minha casa, tomava banho na minha casa. Aí depois, quando meu ex-marido foi morar lá no outro cômodo, que aí ele começou a fechar a porta. Ele começou a fechar, deixar trancado. A gente não tinha acesso mais na casa dele. E outra coisa que falaram também, que tinha um pitbull lá. Será que o pitbull comia a carne das pessoas que estavam lá? Nunca teve pitbull na minha casa. Tinha, assim, 2 vira-lata. Mas pitbull nunca teve. Eu não estou tirando a culpa dele, de jeito nenhum. Mas o que ele fez, ele vai ter que pagar, ele vai pagar, porque ele destruiu a nossa família, a família de muito mais gente. Que da outra vez que ele foi preso, ele se danou sozinho. Eu sofri muito. Você chegou aí na prisão? Eu fui algumas vezes, mas depois eu parei de ir por pedido dele mesmo. Aí quem ia era outra pessoa, eu cuidava, mandava comida e tudo e tal. Aí você vê, da outra vez, ele se danou sozinho. Dessa vez ele danou a família toda. Eu saí da minha casa com a roupa do corpo. O meu filho que mora comigo, que ele é separado da esposa dele, com a menininha de 4 anos. A menininha estava na casa da vizinha. Meu filho chegou do serviço cansado, que ele trabalha em mosaico, serviço pesado, querendo tomar um banho, deitar e descansar. Ele tomou muito de polícia dentro de casa. Você vê, para vir para cá, eu saí para comprar uma roupa para mim, que eu não tinha roupa para vir. Os brinquedinhos da menina, ela pede para ir para casa. Ô pai, quando nós vamos para casa? Ela quer os brinquedos, quer tudo, sabe? Ele destruiu a vida dele, quer dizer, a vida dele já está destruída também. Destruiu a nossa vida, acabou com tudo. Eu não tenho mais nada, eu não tenho roupa, eu não tenho móveis, eu não tenho pais, principalmente pais que eu não tenho, porque estão julgando o que eu sabia. Eu queria saber das 2 mortes, ele ficou 19 anos na cadeia, não é isso? Por conta de 2 mortes. Quem eram essas pessoas e por que ele matou? Olha, sinceramente, eu vou falar para você, eu não conhecia. Eu só sei que eram amigos. E eu ouvi dizer que foi briga por causa de droga. Porque ele é usuário, né? Ele é viciado, né? Ele é viciado, ele é viciado no cocaína e bebida, que eu sei. Que eu sei são essas 2. E então, quando ele saiu depois de 19 anos, o que você viu de diferente nele? Fabíola, sinceramente, eu achei que ele estava mudado. Eu achei que ele estava mudado, sabe? Porque até ele arrumou um serviço. No serviço começou a trabalhar e tudo. Porque ele é uma pessoa assim, ele é muito pronto para trabalhar, seja lá o que for. Se você chegar para ele e falar assim, vamos lá quebrar aquela parede, ele vai. Vamos lá capinar aquele quintal, ele vai. Vamos ajudar a fazer uma mudança, ele vai. Né? Então, mas você chegou alguma vez a conversar com ele sobre essas mortes? Você chegou a argumentar e perguntar o porquê do seu filho ter feito isso? De qual morte? Das 2? Não. Não. Eu nunca perguntei porque... Sei lá, para evitar mais sofrimento, porque sei lá, quanto menos eu soubesse era melhor, né? Que a gente ficar 19 anos lá e tudo, então eu não queria saber de mais nada, não.
A gente convivia bem em casa, quer dizer, em casa não, é porque não morava junto. Mas entre a gente não tinha briga, não tinha nada. Como foi o momento em que a senhora tentou convencê-lo a se entregar? Foi difícil? Você chegou a argumentar alguma coisa com ele? Como foi você convenceu, na verdade, ele se entregar, que ele não queria. Como foi esse momento? Não queria. Então, o tenente falou para mim como que podia fazer, né? Aí eu falei, bom, eu tenho o número dele. Aí eu liguei para ele atendeu. Porque eu falei, Jorge, você vem para casa agora. Porque a polícia tá toda aqui, a rua tá fechada. Estão querendo pegar a gente, estão xingando a gente de assassino, estão xingando a gente de mãe de assassino e tudo. Então você tem que vir para cá agora. Aí ele pegou e falou assim, que não ia não, porque estava cheio de polícia e tal, né? Aí naquela conversação, conversando, o tenente conversando, aí então ele resolveu se entregar. Resolveu se entregar, mas... Porque o policial mesmo falou para ele, você se entrega se você quiser ficar vivo. E como foi essa entrega? Ele se entregou, normal. Ele estava próximo de lá? Estava, ele foi pego ali na Avenida Santa Catarina, por ali mesmo. Marcou um lugar, então a gente foi lá buscar. Você foi junto? A gente foi buscar. E no momento que você encontrou com ele, o que ele falou para você? Nada. Nada. E você falou alguma coisa para ele? Também não. Você ficou calada e ele também? Fiquei calada, porque aí misturou pena, misturou raiva, misturou, sabe, decepção, misturou tudo. Porque eu nunca esperava, Fabíola, que eu, entre 6 filhos, ia passar uma dor tão grande com esse daí, viu? Você falou uma coisa que a gente acha um pouco estranho, porque você disse que ele, no caso, durante toda a vida foi um filho bom, nunca teve problema com ninguém da família. Como é que você se sente agora? O que seu coração de mãe diz, sabendo que o seu filho foi capaz de matar e enterrar corpos? Não saiu de mim. Esse monstro não saiu de mim, não. É difícil de falar, né? É difícil demais, Fabíola. É difícil porque você vê que praticamente ele acabou com a vida da gente. Será que ele tem noção disso que ele fez? Será que ele tem noção disso que ele fez com a gente, com a família dessas vítimas? Ainda até quando eu encontrei com o pai do menino lá, o pai do Mudinho, fui conversar com ele me deu um abraço tão gostoso, ele pegou e falou assim, ó, minha senhora, se toda mãe fizesse isso, a coisa seria bem melhor. Quando foi ontem lá na 16ª, eu conheci o irmão da Natasha, né, que ela está desaparecida também. Conheci o irmão da Natasha, aí a delegada lá da 35 reuniu a gente, reuniu a família, reuniu a gente ali para conversar e tudo. Aí no fim, pedi desculpa, eles também pediram desculpa. Aí você vê que não é fácil, mas a hora que eu vi aquele menino ali, o irmão dela, eu não aguentei, sabe? Não aguentei, bateu um desespero muito grande, porque a dor que essa pessoa está sentindo. O Mudinho já foi enterrado, todo mundo já sabe, o menino está enterrado. E os outros? E nós, como é que nós estamos? Porque lá estão vendo assim, estão vendo, só não porque ele fez isso para a família de quê, família disso, família daquilo. E a nossa família, ninguém fala nada? A nossa família ninguém vê? Foi destruída. Destruída, Fabíola. Agora você vai começar do zero. Meu filho está sem poder trabalhar, a gente está tudo na casa de parente. Então você vê que acabou. Você tocou num ponto ainda há pouco, Marcelo, dessa imagem que nós mostramos, ele saindo da viatura, você disse, esse eu desconheço, porque você viu uma imagem diferente na hora que ele se entregou. E eu queria que você narrasse pra gente. Porque pela imagem, pela imagem que eu vi na televisão, né? Pela imagem que eu vi na televisão, porque aí, a hora que foca, que foca, você que tá a câmera na frente, ele levanta, ele estufa o peito, encara, sei lá. Eu não sei o que passou na cabeça dele aquilo ali. Eu não sei se ele se sentiu o maior, o poderoso. Eu não sei. Aí agora eu vendo essa imagem aí, assim, ó, escondendo, cabeça baixa, aí eu não encara nada. Esse não é ele.
Na hora da entrega ele estava frio? Tava, então, porque depois na hora a gente não percebe tanto, mas na hora que eu vi as imagens dele se entregando, nossa, encara, levanta o queixo, encara, sabe? E por que você... E você acha por que ele está diferente nesse momento aí? Sabe por quê? Sem cocaína, sem bebida. Aí caiu a ficha da destruição que ele fez. A destruição que ele aprontou. Entendeu? Porque eu acho que ele deve saber. Ele deve estar sabendo como que a gente está aqui fora. Que a gente está escondido, a gente não pode sair para a rua. Entendeu? Então, é por isso que está isso daí. A senhora conhece alguma vítima? A senhora conhecia alguma vítima? Esse Mudinho eu conhecia de vista. Porque ele mora ali na comunidade da Alba, por ali, né? Ele mora ali, eu conhecia de vista. Eu nunca cheguei a conversar com ele assim. Essa menina está desaparecida, Paloma, eu conhecia ela assim, ali da rua, e porque um tempo atrás, quando eu vendia produto assim de... Pode falar, não? E eu vendia assim, Danone, Yakult, essas coisas, ela comprava. Então, mas eu só conheço assim, mas de vista, assim, mais envolvimento com essas pessoas, não. Depois de tanta destruição, como é que a senhora vai seguir em frente? Como é que a senhora vai levar a sua vida, a senhora e seus 5 filhos? Só Deus sabe. Sinceramente, só Deus. Porque se a gente não cresce num Deus, Fabiola, a gente agora estava no fundo do poço, sabe? Porque a gente sabe que tem isso, que tem um Deus que dá força, que protege. Porque eu só estou em pé, quer dizer, a gente, a família, só está em pé por obra de Deus. Porque, pelo contrário, a gente estava, não sei, se ela nem passa na cabeça, o que a gente tinha feito, sabe? Mas o que o seu coração de mãe sente? Revolta. Revolta e muita pena mesmo das famílias, principalmente dos meus filhos também, da minha família. Marcelo. Já, obrigado. Eu segura a dona Marirene, que eu depois quero também conversar com ela, Fabíola. Só um minutinho, porque um delegado, são 3 delegados, mas tem um que trabalhou muito mais no caso, ele é que investigou tudo. Na verdade, ele é que chegou, ele é que conversou longamente com o pintor Jorge, que é o delegado, o doutor Edilson Correia, e o doutor Edilson Correia agora vai traçar, esse é o perfil traçado do pintor assassino, não é? Pela mãe. Agora o delegado vai falar do que ele confessou, como confessou, que homem é esse. Ele está com a Capitão Nascimento e a Capitão pode entrevistar o doutor Edilson. Por favor, Capitão. Exatamente, Marcelo. Doutor, o senhor pode explicar para a gente que ele falou em depoimento quantos assassinatos ele confessou? Bom, ele confessou o assassinato de 5 mulheres e ratificou também o interrogatório anterior dele, confessando também o assassinato do Carlos, vulgo Mudinho. Doutor, o senhor estava contando que dessas 5 mulheres, ele chegou a falar o nome de 3. Quem são elas? Olha, ele citou das 5 mulheres 3 nomes. Ele citou Renata, Paloma e uma ele usou o apelido, citou que a mesma era apelidada de Baianinha. As outras 2, ele disse não lembrar-se do nome das mesmas, nem apelidos. Doutor, agora a gente gostaria de saber qual que é o perfil dele, como é que ele foi em depoimento? Olha, o depoimento dele transcorreu tranquilamente, até porque ele foi acompanhado do seu defensor, bem como da pessoa do seu tio. Então, foi um depoimento tranquilo, onde ele confessou os assassinatos e, no final, ele só apenas demonstrou arrependimento. Qual que é o perfil dele? A família fala sobre isso? E como é que ele agia com as vítimas dentro da casa? O que ele confessa é que o local onde ele reside era para compartilhamento de uso de drogas. Então ele compartilhava droga com essas mulheres. E ele alega que elas não foram assassinadas todas no mesmo dia, na mesma data. Ele assassinou uma a cada 15, 20 dias, às vezes um mês, porque ele ficava sozinho com essas vítimas.
e procurava praticar esses crimes nas altas horas da madrugada, quando a comunidade já estava dormindo e ninguém via a movimentação dele, bem como ele enterrando os corpos. Doutor, por qual motivo ele matava essas vítimas? Ele chegou a explicar isso em depoimento? O motivo que ele alega é um motivo torpe. Talvez seja um subterfúgio por ele utilizado para justificar esses assassinatos hediondos, né? Ele alega que, como ele cumpriu aproximadamente 19 anos de prisão por 2 outros homicídios e ganhou a liberdade agora no final do ano de 2013, ou seja, menos de 2 anos ele está na rua, e essa cadeia que ele tirou, entre aspas, na gíria do cadeieiro, eles chamam de cadeia de oposição, ou seja, quem está preso e não pertence a qualquer facção. Ele alega que essas mulheres, sabendo que ele tirou cadeia em oposição, ou seja, não pertencendo a qualquer facção, poderia caguetá-lo para a facção que domina o tráfico local lá na comunidade e esses membros executarem ele por esse motivo dele ter tirado cadeia em oposição, ou seja, não participando de qualquer facção criminal. Ok. Doutor, nós vamos colocar um fone no senhor para o Marcelo poder conversar diretamente com o senhor, ok? Ok. Marcelo, a gente está preparando aqui o doutor. Ok. Ele já está na sua escuta, Marcelo. Boa tarde, doutor Edilson. Primeiro, parabéns aí. Boa tarde, Marcelo. É um prazer falar contigo. Prazer também, meu irmão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Durante o depoimento, né, porque a gente está diante de um matador em série, um psicopata, esses caras de besta não tem nada. Né? Eles trabalham com calma. Com certeza. E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, no depoimento, se o senhor tivesse que me traçar um perfil dele, o senhor que já lidou com vários criminosos, como é que ele é? Ele tenta escapar da pergunta, ele tenta enrolar, ou ele é frio, gelado, fiz isso assim, assim, assim? Não, eu te digo que o comportamento dele é de um assassino frio e calculista. Né? Ele sabia cada passo. Cada passo, até porque todas as mulheres que ele matou, ele primeiro compartilhou drogas com a mesma e num determinado momento da madrugada ele estrangulava estas e depois enterrava os seus corpos. Ele confessou isso na presença do defensor que acompanhou o interrogatório, bem como do seu tio. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor Edilson. Ele vai matando e todo mundo começa a dizer, como a primeira vítima, o rapaz era homossexual, todo mundo começa a dizer que ele matava por questões sexuais. O senhor acredita nisso ou o senhor acredita que ele matava pelo mais puro prazer? Olha, denota-se do interrogatório dele que ele matava pelo mais puro prazer, até porque ele confessou que mesmo as mulheres que ele assassinou por estrangulamento, com nenhuma delas ele teve qualquer envolvimento íntimo, bem como com a primeira vítima, que foi que suscitou todos esses novos fatos. Então eu vou lhe passar o Percival, quer lhe fazer uma pergunta, por favor, Perci. Doutor Edilson, o senhor que teve cara a cara, olho no olho do Jorge lá, o senhor pode deduzir, por tudo que o senhor descobriu e pelo interrogatório, que se a polícia, através da mãe, não tivesse preso o Jorge, ele continuaria matando nesse mesmo lugar? Olha, é bem possível, né? É que, veja bem, não existe crime perfeito, tanto é que esses fatos novos todos surgiram em razão do assassinato da vítima Carlos, que ele tentou enterrar o cadáver da vítima e não conseguiu, acabou deixando os pés para fora. Isso foi que suscitou toda essa investigação e possibilitou a Polícia Civil de formalizar a prisão do mesmo. Após ele preso, já recolhido ao 77DP, no final de semana é que a comunidade local se movimentou e acabou extravasando o desaparecimento de outras pessoas, entre as quais mulheres que estavam desaparecidas e que tinham relacionamento com o Jorge Luiz até no uso de drogas. Deixa eu fazer uma pergunta só para não tomar mais o seu tempo. Eu imagino que vocês tenham feito um levantamento na delegacia desaparecidos, queixas de desaparecidos. Nessa região, vocês levantaram quantas pessoas desaparecidas?
Não, isso foi levantado pela doutora Nilce, titular do 35DP. Ela tem uma relação de aproximadamente 25 pessoas desaparecidas. Veja bem, essas 25 pessoas, alguns são moradores da própria comunidade Alba, mas tem outros que são da circunvizinhança. Isso não quer dizer que todas essas 25 estejam relacionadas com esse caso do serial killer, né? Mas é possível que algumas das vítimas levantadas pela doutora Nilce sejam algumas dessas mulheres que ele confessa ter assassinado. Obrigado, doutor Edilson. Parabéns mais uma vez também à delegada. E já, daqui a pouco eu volto com o senhor, vou deixar o senhor trabalhar aí, porque serviço não anda faltando aí, hein? Com certeza. Agradeço a oportunidade e o 16º DP e também o 35 aqui, cuja titular está do meu lado, está à disposição para qualquer informação. Obrigado, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, só que a gente consiga entender. Eu imaginei, né, e por isso a pergunta. A primeira coisa que a polícia faz é saber, naquela região, não é em toda a região, mas ali perto, quantos desapareceram. Por quê? Porque na medida em que, né, pega um corpo, 2 corpos, 3 corpos, a polícia evidentemente tem que saber quantos apareceram, que não quer dizer que ele tenha matado 25 pessoas, óbvio, né? Mas são números que a polícia vai juntando até para criar o perfil de quem desapareceu com ossada, com os corpos. Ele, esse pintor, né, o assassino que está aqui, ficou preso inicialmente nós pensávamos que ele tinha ficado preso quase 18 anos por 2 assassinatos. Não foi nada disso. Na verdade, a mãe agora vem com uma informação de 19 anos. E os vizinhos dizem, não, mas ele parecia normal. Ele só, às vezes, mostrava ódio, diziam os vizinhos, contra homossexuais e viciados. Ele que era viciado. Põe no Cidade. Foi durante as escavações na casa do pintor que o 7º corpo foi encontrado. Os bombeiros acharam o corpo enterrado no quintal. Ainda na casa foram encontrados sapatos, brinquedos, sandálias, roupas de homem, de mulher e até de criança. Para tentar descobrir de quem são, a polícia juntou todos os boletins de ocorrência de desaparecimento na região e começou a chamar os parentes dessas pessoas para possíveis reconhecimentos. Já foram reconhecidos 2 celulares que estavam na casa. O irmão da jovem Natasha, de 20 anos, vendedora de livros, que sumiu na rua de Jorge Luiz, em julho deste ano, reconheceu o aparelho. Agora, foi a família de Paloma Aparecida, de 21 anos, desaparecida desde março deste ano, que confirmou que o outro aparelho pertence a ela. Assim como o jovem Carlos Neto Alves Júnior, enterrado embaixo do sofá na casa do Jorge, Paloma também era homossexual. Jorge Luiz foi levado à delegacia para o 2º depoimento. No primeiro, disse que matou o jovem surdo Carlos Júnior, Macaiama, por legítima defesa. Disse que a vítima e outro colega homossexual queriam obrigá-lo a fazer sexo com ele. No 2º depoimento, Jorge confirmou essa versão. Os delegados também querem saber se Jorge agiu sozinho e o que ele tem a dizer sobre os outros corpos encontrados na casa dele. Os pais e o irmão de Jorge, que também moravam no mesmo lote, em barracos diferentes, nunca mais voltaram para casa, desde a prisão do assassino. Jorge Luiz já passou 17 anos e 9 meses na cadeia por matar 2 homens em 1994 e 1995. No bar que fica perto da casa onde morava, frequentadores que preferem não ser identificados dizem que Jorge sempre falava que homossexuais e usuários de droga tinham que morrer. Após quase 2 horas sendo ouvido, Jorge saiu da sala do delegado de cabeça baixa, coberto pelo advogado que a família dele contratou. Não quis falar nada. No depoimento, ele admitiu ter matado o jovem surdo Carlos Júnior e mais 3 mulheres que ele diz não se lembrar dos nomes. A foto de Natasha, a vendedora de livros, dona de um dos celulares encontrados na casa dele, foi mostrada para Jorge. Ele não reconhece essa moça, então ele não falou nada sobre essa moça.
Também não se recorda, ele não se recorda. Muitos dos corpos lá, dos fatos, ele alega que estava sob efeito de entorpecente e álcool, né? Bombeiros continuam as escavações na casa de Jorge Luiz. Cães farejadores vão ajudar nas buscas de novos corpos e de objetos que possam identificar quem são e quantas são as vítimas do serial killer da Alba. Uma questão, nós ouvimos a mãe falar, um homem estava, e ele vai falar ao vivo com a gente, um homem estava com a mãe convencendo o assassino, o monstro da comunidade Alba, se entregar. Mostra pra mim, por favor. Fala com os polícias aqui, tá? Facilita as coisas, tá bom? Esse é o tenente da Polícia Militar, o Bijarta. É melhor pra você, senão você vai acabar morrendo. E ele... Eu vou com você. Ô, Jorge, eu vou com ele convenceu. E ele está... Ele vai nos contar todo momento agora, porque ele está exatamente ao vivo com a gente, com o nosso Bruno Peruca. Me dá o Bruno com o tenente que prendeu o assassino. Por favor, Bruno. Olha, viu, Marcelo, o tenente Bijarta, ele foi o primeiro policial a ter contato com o assassino. Foi ele quem prendeu, foi ele quem ligou do próprio celular para o assassino e colocou a mãe do assassino por telefone. Ô, tenente, fala uma coisa para mim. O senhor foi o primeiro policial a ter contato com ele. Como é que foi a prisão? Como vocês conseguiram chegar? E onde ele estava, o assassino em série aqui dessa região? Bom, a prisão não foi tão fácil. Nós chegamos no local, a gente negociou por quase 1 hora com ele no telefone. Aquela imagem que tem é só um resuminho. A gente foi para um primeiro ponto de encontro com a minha viatura da PM e ele fugiu. Ele viu que a gente estava com a mãe e ele acabou fugindo. Voltamos para o local, tentamos novamente contato, fiquei com a dona Maria ainda um tempão aqui. Quando a irmã dele conseguiu novamente contato, a gente conversou com ele e ele resolveu ir de encontro à irmã. Ele não queria que nós fôssemos, ele não queria naquele momento se entregar. A família queria que ele fosse preso. O que a gente fez? Pegamos a viatura do pessoal do reservado nosso, veio pro local também apoiando a gente todo momento. Descaracterizada, que não parece, ninguém sabe que é viatura policial. Eu fui com o serviço reservado. A gente foi aqui pertinho, entramos, na hora que ele viu o veículo, que a irmã falou que ia estar no veículo, ele foi entrar na porta de trás, ele não viu nem eu no momento, ele abraçou a irmã, depois de alguns segundos ele me viu fardado lá dentro e percebeu que ele estava preso. Foi nesse momento que ele viu que a casa tinha caído? Foi nesse momento que ele viu que realmente ele estava sendo preso. Ele ia acabar se entregando, acredito, mas naquele momento ele percebeu que estava preso. Agora, tenente, o senhor conversou com ele, o senhor perguntou para ele por que ele matou o rapaz aqui na casa. E o que ele explicou para a polícia? Naquela sexta-feira, eu tenho as informações de sexta-feira, né? Não sei agora o que ele falou posteriormente. Naquela sexta-feira, ele alega que facções criminosas queriam matá-lo, que a pessoa que foi morta, que seria a pessoa muda, o travesti, veio com uma pessoa oriental para tirar satisfações e houve uma luta, que realmente isso ele não mentiu, porque ele está com facadas no corpo, ele não mentiu. Teve uma luta e nessa luta o oriental fugiu e ele acabou matando o travesti, o transexual. Ô Marcelo, e outro detalhe é o seguinte, o tenente ainda perguntou para ele com relação às mortes que aconteceram no ano de 1994, a qual ele ficou preso durante todo um tempo, 17 anos. O tenente perguntou para ele, por que você matou esses 2 homens? E a resposta dele qual foi, tenente? Bom, ele falou mais da primeira morte, uma morte que ele foi aqui na Avenida Santa Catarina, aqui próximo. Ele alegou que a irmã foi quase violentada, chegaram a tentar violentar um homem, tentou violentar ela, mas acabou se evadindo. E ele soube quem era esse homem e ele acabou matando esse homem. A segunda morte, ele alega que não foi ele que matou, que foi um amigo dele, mas como ele já estava respondendo a primeira morte, que ele ia ficar preso, ele por amizade, a pessoa que matou a segunda vítima, que também seria um marginal, ele acabou assumindo essa bronca. Marcelo, é com você no estúdio. Ok, Bruno, você vai cortar aqui para mim. Você acompanha, muito obrigado. Quero agradecer também ao tenente Bijarta e já eu vou voltar com o Bruno, porque nesse momento as escavações na casa, nas 2 casas, a casa que mora a mãe e a casa que mora o irmão. Essas escavações continuam, até porque agora tem-se a informação de que nessa região
25 pessoas estão desaparecidas desde o momento em que ele sai da cadeia. A polícia fez um excelente trabalho levantando os desaparecidos desde o momento em que ele sai da cadeia para ir morar na região. E na favela, né, ali, na Alba e também nas redondezas, 25 pessoas estão desaparecidas. Resumo, a polícia não tem certeza, evidentemente, que os 25 pessoas não desapareceram porque ele matou. Mas como a cada momento... Eita, um gato preto ali grande, hein? Eu não sei se é sorte ou é... Mas o cara foi uma falta de sorte lascada. Eu não tenho expedição nenhuma, que eu não acredito nisso, mas se tiver na cadeia, vai dizer que foi aquele gato que me trouxe nessa falta de sorte. Resumo, o que aconteceu? As 25 ele não matou. Mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, ocorre que a polícia agora vai começar a rastrear todos esses locais e por isso a escavação continua em busca de possíveis mais corpos. Não é dizer que tenham. Fato é que 25 pessoas estão desaparecidas, como nos disse o delegado Dr. Edilson Corrêa, que está participando das investigações.